jamais vou me esquecer. Pequenininho, não lembro que idade eu tinha, mas eu deveria ter uns 8, 9 aninhos. Minha casa foi como uma casa de qualquer brasileiro, né? O brasileiro faz uma casinha pequenininha, aí arruma um dinheirinho, dá uma esticadinha na casa, aí arruma um dinheirinho, dá uma esticadinha na casa, e a casa está sempre em reforma, né? A minha casa sempre foi assim. E aí então, e eu, pô, criança solta no quintal, no meio do mato, né? Com os caras trabalhando na construção da casa, né? A festa tá feita, né? Eu ficava atazanando a vida dos pedreiros lá e perguntando sempre fui, por quê? Então eles deveriam ficar revoltados, né, com a minha presença, sem dúvida. E aí, e o filho do chefe não pode dar uns esporros, entendeu? Não pode mandar merda, tem que tratar, passar a mão na cabeça. E aí eu lembro de, jamais vou me esquecer como me marcou isso, né? Eles me perguntaram, Otávio, o que é mais pesado? 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? E aí eu ri, né? Inteligente pra caralho. Ri e falei, 1 quilo de chumbo. E eles riam que se acabava, né? Eles riam que se acabava. E aí perguntava de novo, não cara, pensa bem, o que é mais pesado? 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? E eu, chumbo, lógico. E eles, não cara, pensa bem. E eu puto da cara, não entendendo. E mesmo depois que eles me explicavam que 1 quilo de bosta, 1 quilo de chumbo, 1 quilo de qualquer porcaria é 1 quilo e tem o mesmo peso, eu demorei a entender, passou alguns dias eu com aquela ideia na cabeça, cheguei a conversar com meu pai sobre o assunto. Pô pai, 1 quilo de pena, 1 quilo de chumbo, o que é mais pesado? É igual, Otávio, como é que ele sabe? Tu vê, né cara, como a gente é inocente, né? Como a gente é inocente. Se eu fosse um pouco mais instruído, poderia devolver com uma pergunta boba também, né? Sim, mas peso ou massa? Né? O pedreiro também já não saberia responder, né? Se a criança fosse minimamente instruída, poderia até devolver com uma pergunta um pouco melhor. Mas naquela época, né, coleginho meia boca ali, não tinha muita estrutura e nem esse tipo de raciocínio trivial que se deve já ensinar para uma criança em tenra idade, eu ainda tinha. Normal, faz parte, né? A gente vai amadurecendo e vai aprendendo. Qual é a diferença entre peso e massa? Hoje na aula de física nós vamos saber a diferença entre peso e massa, o dia perfeito. Massa é uma grandeza que mede a inércia dos corpos, mede a tendência dos corpos de ficar no estado em que estão. Um corpo que está parado tende a continuar parado, um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. Quanto mais massa o corpo tem, maior é essa tendência dele de continuar parado ou continuar em movimento. Resumindo, eu tenho 1 quilo em repouso e 1000 quilos em repouso. Qual que é mais fácil colocar em movimento? O 1 quilo ou 1000 quilos? 1 quilo. 1 quilo menos massa, menos inércia. Mais fácil alterar o estado de movimento. 1 quilo se movimentando e 1000 quilos se movimentando. Qual que é mais fácil de parar? O 1 quilo é mais fácil de parar. O cara que tem menos massa tem menos inércia. Mas isso é aula de física de hoje, certo? A gente procura, né, em ciência já estimular esse raciocínio muito antes de hoje, né, mas é difícil a galera entender essa ideia. Peso já é a força com que a Terra te atrai. Peso é a força com que a Terra está te atraindo. Tu vê massa, mede inércia, mede a dificuldade de movimentar ou parar um objeto. E peso mede a força com que a Terra te atrai. São coisas totalmente diferentes. Massa nem força é. Peso é uma força. Assim como quando eu te empurro, eu faço uma força em ti. Quando a Terra te atrai, ela te puxa para baixo. Equivalente a alguém te empurrando para baixo. Beleza? Peso é uma força. Massa não. Massa mede a inércia dos corpos. Só que quanto maior a tua massa, maior o teu peso. O fato de peso e massa serem proporcionais, diretamente proporcionais, confunde a mente das pessoas. E no dia a dia, a gente usa peso como massa. Então hoje que tu vai aprender na física, né, a ser mais técnico. Tu não vai chegar, né, a tua mãe, vamos lá medir o peso na farmácia. Não, mãe, é massa. Mas vai te mandar merda. E tá certa ela, porque tu não tem que confundir o teu linguajar da física, técnico, né, do seu engenheiro no futuro, do seu físico, ou ir no vestibular, que é um linguajar técnico, e tratar as pessoas na rua com indiferença só porque tu agora está ficando técnico, agora tem um linguajar diferente, né? Tu não vai ficar usando esse linguajar no teu dia a dia. Então assim, não tem nada de errado, meu peso, falar para tua mãe, eu tô com 70 kg de peso, certo? Não tem problema nenhum no teu dia a dia, só aqui nessa sala de aula, só no vestibular,
E na faculdade, para quem for para as exatas, é que tem que tomar esse cuidado, né? Para não ser deselegante. Que loucura, né? A própria professora de matemática cometeu um deslize, né? E deveria ser multidisciplinar, né? Certo? Então, um pequeno detalhe. Tá, professor. Fala, meu querido. Mas daí tu falou que se tu tivesse um pouco mais de técnica, tu perguntaria massa ou peso? Eu digo isso porque tem gurizada que... Para eles não saber responder, aí eu poder rir junto deles, da cara deles, né? Daí Não se só... fosse massa, apenas seria mais leve, não seria? Não, na verdade, massa, 1 kg de massa e 1 kg de massa é a mesma massa. Também, 1 kg de peso, 1 kg força de peso, porque tem que chamar de força. Quilograma força, o que é 1 kg força? É a força para sustentar 1 kg, certo? Então ambos vão ter 1 kg força de peso também. Então vamos lá, qual é a grande questão que eu quero levantar? Quando a gente pensa em algo pesado, que substância vem na tua cabeça? algo duro. Me dá assim, algo pesado, o que vem na tua mente? Uma substância Uma que bigorna. representa ferro, uma bigorna de ferro. Pô, isso aqui é pesado como... Uma caixa pesada. Tem uma expressão que a gente usa no dia a dia, uma substância que todo mundo sabe que é bem pesada. Começa com chu, termina com bo. Muito bem! Né? Tudo bem para vocês? Todo mundo fala isso. É um erro, né, gente? É um erro, é pesado como chumbo. Como se uma tonelada de pena, de bosta de vaca, de chumbo, de diamante não fosse tudo igual. Concorda comigo? Tu vê a pessoa que usa esse raciocínio, ela é pesado como chumbo. Ela não sabe o que ela está falando. Nós não vamos brigar com ela, porque ela é leiga. Nós que somos iniciados na física e na matemática, podemos corrigir se for o caso, se for necessário. Não para nos mostrar melhores, mas só para, se for necessário, se for teu filho, tu corrige ele. Não, meu filho. É errado tu falar pesado como chumbo, porque chumbo não é pesado. 1 grama de chumbo é leve. Tudo bem para vocês? Tudo bem? Então o correto é tu entender que as substâncias têm diferentes densidades. Densidade é a relação entre o tamanho da coisa, o volume e a massa dela. Ou seja, 1 tonelada de pena e 1 tonelada de chumbo. Para dar 1 tonelada de pena tem que ter muita pena, né? E 1 tonelada de chumbo precisa de pouco chumbo. Aí dá a sensação de que um tem mais massa que o outro, mas é um erro, é 1 tonelada, pô, são 1000 kg, é a mesma massa, é o mesmo peso. A diferença é que um ocupa um espaço grandão e o outro ocupa um espaço pequenininho. Já te contei a ideia do Arquimedes, que matou o Ourives ao descobrir a ideia de densidade. Te contei esse caso? É o famoso caso da eureka, da palavra eureka, da banheira. Tu vê, ó, densidade, pessoal, ano que vem que eu vou te ensinar melhor isso, tá? Mas só para introduzir, só para semear dentro do teu coração essa ideia. O que é isso? Show. O que são materiais densos? É que a densidade é grande. É que esse número é grande para esse número pequeno. Dá uma divisão, dá um número grande. O que são materiais pouco densos? Pouca massa para muito, aí dá uma densidade baixa, beleza? 300 a.C., Siracusa, atual Itália. Tinha um cara lá que era algo de extraordinário. Nome Arquimedes. O Arquimedes era foda. Nós vamos escutar muita história do Arquimedes. Uma delas foi o seguinte: o rei de Siracusa comprou ouro, né? E o ouro, quando a gente fala ouro, nunca é ouro puro, né? Porque o ouro puro ele é muito mole, é ruim de trabalhar com ele. Quando a gente fala em ouro, a gente fala ouro misturado com prata, geralmente. Então ouro 18 quilates, é quantas gramas de ouro tem naquela prata toda que tu está usando. O rei de Siracusa queria presentear a rainha com uma coroa ninja. E ele pegou ouro lá com uma certa quantidade de prata e entregou na mão do ourives real para ele fazer a mais bela coroa. Passou um tempão o ourives trabalhando na coroa, depois o ourives trouxe a coroa pronta para o rei presentear a rainha. E o rei pegou aquela coroa e passou pela cabeça dele que o ourives tinha tirado um pouco de ouro e acrescentado mais prata ainda, para ficar com um pouco do ouro para ele, entendeu? Diluindo o ouro dele na prata, baixando quantos quilates tinha a coroa, diminuindo a preciosidade dela. Só que o rei ficou, puta, como é que eu vou provar isso? Como é que eu vou provar que esse cretino me roubou?
Aí tudo encrenca que dava em Siracusa chamava Arquimedes para resolver. O Arquimedes tinha uma cabeça fora do normal, o bicho era muito ninja, então ele resolvia os problemas na cabeça e mandava a galera fazer. E o Arquimedes então foi com essa tarefa, né? O Arquimedes foi chamado pelo rei, o rei explicou a história e falou: Arquimedes, eu preciso pegar esse cara, assim, que me roubou, certo? Eu tô com a sensação que ele me roubou, quero que tu prove. E aí o Arquimedes foi para casa matutando, como é que eu vou pegar esse cara? E aí, quando ele foi tomar o banho dele, por incrível que pareça, 300 a.C., tu tinha banheira em algumas casas. Banheira. E o Arquimedes então foi se banhar. Quando o Arquimedes entrou na banheira, a banheira estava quase cheia até o topo. Na hora que ele mergulhou o corpo dele na banheira, ele escutou a água escorrendo, transbordando e batendo no chão. E aquilo foi um estalo na mente dele. Ele ficou tão encantado com a ideia que ele tinha tido, que ele saiu pelado, correndo pelas ruas de Siracusa, gritando Eureka! Eureka! Que significa descobrir, na língua da época, na região. Legal. Arquimedes explicou para o rei: Rei, vamos pegar uma pepita de ouro puro. Vamos colocar a pepita na balança para descobrir a massa. Vamos mergulhar a pepita de ouro na água, e aí a água vai subir no mesmo tanto em que eu mergulhei a pepita dentro da água. Assim eu poderei descobrir o volume da pepita. Tudo bem para vocês? E se eu sei a massa e o volume, eu posso fazer a divisão e descobrir uma característica que é do ouro puro. Depois vamos pegar prata pura e vamos fazer exatamente a mesma coisa. Colocamos na para medir, mergulhamos na para medir, e fazendo a divisão obteremos a da prata. E como a densidade do ouro e da prata são diferentes, se eu misturo ouro e prata, eu tenho uma densidade intermediária, uma densidade diferente. Se for metade de um e metade do outro, a densidade dá bem no meio. Tudo bem? Mas se tiver mais ouro ou mais prata, a densidade tende a mais para um lado ou para o outro. O Arquimedes pegou uma amostra do ouro que o rei tinha entregado para o ourives, fez o cálculo da densidade, mostrando que tinha muito mais ouro do que prata. Quando ele fez a mesma experiência com a coroa da rainha, ele percebeu que o ourives tinha diluído, tirado um pouco do ouro e colocado mais prata. Morreu. Então tu vê que loucura, né, cara? O ser humano criou essa ideia de densidade há muito tempo atrás. O primeiro caso assim mais documentado, bonitinho, é esse caso famoso aí da Eureka. E hoje é indispensável a ideia de densidade nas nossas vidas. Me dá um exemplo de uma substância que tu acha densa. Chumbo, aí sim. Não pesada, densa. Tudo bem para vocês? Sabe qual é a densidade do chumbo? Se eu não me engano, é 8,6 gramas por centímetro cúbico. A da água é 1 grama por centímetro cúbico. Quer dizer que o chumbo é 8,6 vezes mais denso. Para deixar mais claro, 1.000 litros de água. 1.000 litros de água. Pega uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Uma boa caixa. Enche ela toda de água. Dá 1.000 quilos. 1 tonelada. Enche ela toda de chumbo. Dá 8,6 toneladas. Dá 8.600 quilos. Tudo bem para vocês? De ar, dá 1,2 quilos. 1.000 litros de ar, dessa coisa que tem à tua volta aí, dá 1,2 quilogramas. Ar pesa e tem massa. Beleza? Mas o chumbo nem de longe é a coisa mais densa que existe. Tem coisas muito mais densas. O próprio ouro. Ouro é mais denso que chumbo. As pessoas não usam ouro como exemplo de coisa pesada, né? Que engraçado, né? Falta de conhecimento. Mercúrio. Sabe o mercúrio líquido que tem dentro do termômetro da tua casa? É um metal líquido. Sabe qual é a densidade daquela porcaria? 13,6 gramas por centímetro cúbico. Mais denso que chumbo. Mercúrio líquido é mais denso que chumbo. Mas quer saber o cara mais denso de todos? Dá uma olhada na tua apostila. Conexões. A densidade D de uma substância é a razão entre a massa M de uma quantidade da substância e o volume V correspondente, que nós estávamos discutindo. Para o ósmio, que é um dos elementos mais densos, por consequência pesados, não avacalha comigo, meu querido, não mente pra gurizada, risca aquilo, risca, por consequências pesado, que absurdo, risca aquela porcaria, é o assassinato da física.
Quanto é que é mais, quem é mais pesado, uma grama de ósmio ou uma grama de ar? É a mesma coisa, cara. Tu vê o próprio autor, cara de matemática, bicho, ele tinha que saber isso. Isso é física básica do 9º ano, não podia fazer esse erro. Por sorte, cara, o material é tão foda que a Nilce acabou de chegar aqui na sala, vocês viram, né? Me perguntando, a responsável pela parte de física do material, estava nos procurando, professor, tem alguma dica para dar para a gente melhorar o material, algum comentário? Tu vê da onde que o autor da apostila vai procurar a gente no colégio, cara, o que tu acha de a gente melhorar junto com o material? Então, pô, tem que ter orgulho da tua apostilinha, apesar de ali ter uma cagada. Risca. Para o ósmio, que é um dos elementos mais densos, que não tem nada a ver com mais pesados da tabela periódica, a razão entre a massa, não acredito, e o respectivo volume, não acredito, 22,6 gramas por centímetro cúbico. Quer dizer que 1000 litros dessa porcaria tem uma massa de 22.600 quilogramas, 22,6 toneladas. 1000 litros, cara, uma coisa assim, ó. 1000 litros de ósmio pesa 20 toneladas, 20 carros populares. Esse é denso. E nem de longe é uma das coisas mais densas da natureza. O que é que dá volume para os átomos? Tu lembra? O que dá volume para os átomos? O que é que dá? Porque assim, o átomo ele tem duas estruturas básicas, né? Uma que é minúscula e a outra que é gigantesca comparada com a minúscula. Isso, a parte minúscula é onde estão os prótons e nêutrons, o núcleo. E gigantesco comparado com o núcleo é onde os elétrons ficam orbitando que nem os malucos, um vespeiro. Tudo bem? Quem é que dá volume para o átomo? É o núcleo ou é a eletrosfera? É o núcleo. Mas onde é que está a massa do átomo? Desculpa, eu falei bobagem, né? Quem é que dá volume para o átomo? A eletrosfera, a parte de fora, né, gente? E onde é que está a massa do átomo? Nos prótons e nêutrons. A química já mostrou isso para vocês, eu acho, né? Tu imagina se eu pudesse fazer um corpo só de núcleo? Se eu pudesse arrancar a eletrosfera dos átomos e ir juntando só os núcleos? Tu concorda que ia ficar uma substância com alta massa e pouco volume? Ficaria muito denso, né? É o que acontece em alguns casos com as estrelas. Dependendo da massa que a estrela atinge, os átomos começam a ficar tão espremidos uns aos outros, que a eletrosfera entra em colapso e os elétrons mergulham no núcleo e se fundem com os prótons, gerando novos nêutrons. E a estrela que um dia era grande, feita de átomos convencionais, implode e vira uma coisa muito, muito densa, chamada estrela de nêutron. Cara, uma colher de chá da estrela de nêutron pesa mais de 100.000 toneladas. Pesa não, tem uma massa de mais de 100.000 toneladas, que seria a massa de um navio cargueiro na Terra. Oh, aí é denso. Aí é denso pra caramba. Tu imagina, cara, uma coisa minúscula, uma pitadinha dessa substância pesar mais que um navio cargueiro. Isso é uma coisa que não entra na minha mente. E não é a coisa mais densa que existe. Os buracos negros são muito mais densos, mas é outra história. Fala, Joaquim. E ela implode, né, cara? O átomo falha. Ela vai pra cima, ela explode e depois... Pois é, cara, assim, ó, ela sofre um tipo de reação. Mas ela diminui não é porque ela liberou massa. É porque a massa dela mudou de formato, os átomos, assim, ó. Olha só. Imagina um átomo de hidrogênio, tá, cara? É isso aqui o átomo de hidrogênio. Ele é grandão, entre aspas, por causa do elétron orbitando em volta do núcleo. Imagina que eu espremo e esse cara penetra ali e negativo com positivo funde e gera um nêutron. Cara, esse cara vai diminuir de tamanho, né? É isso que acontece no interior da estrela com os átomos dela. Os átomos dela implodem. Sim, mas o processo de ela demora ou vai? Cara, uma boa pergunta. Eu não tenho física para te responder quanto tempo demora essa reação. E até porque a ideia de tempo humano é uma ideia ruim, né? A vida humana para processos geológicos não significa nada. 100 anos do processo geológico é nada. Embora os continentes estejam derivando, né? Eu não sei se tu lembra, né? Os continentes eles estão se movendo pelo planeta, né? Então tu vê, a gente não percebe isso. A gente olha para a América e para a África e pensa, tá parada essa porcaria. E não é. É porque o nosso medida de tempo, ela não é boa para analisar esse fenômeno. Então eu vou ser bem humilde. Eu não tenho física para responder a tua pergunta.
E tu também não tem física para assimilar a resposta. A gente tem que estudar muitos anos para poder discutir uma estrela de nêutrons. Só quis te informar, para te mostrar que tem entidades aí no espaço sideral que são bizarras, são difíceis de compreender. Deus foi bizarro ao criar o universo. Legal!